juntar o resto dos palestrantes aqui. Gente, queria agradecer a presença de todos aqui. Eu sou Petrusca, para quem não me conhece. Coordeno um projeto chamado Navegantes Psi. E hoje a gente está fazendo 1 ano desse subprojeto, Navegando Ideias. Há 1 ano atrás a gente começou com isso daqui de uma maneira bem despretensiosa, tentando juntar 15 pessoas, né, Aline? Tentando juntar 15 pessoas aqui para poder discutir com 3 pessoas de formação diferente. E aí a coisa acabou que ganhou um espaço maior. E a coisa que era lá no Petit, lá na frente, acabou que teve que vir para cá para trás para poder comportar todo mundo. E a gente teve que rever a organização do projeto para poder não prejudicar ninguém, nem a pessoa chegar aqui e não ter como continuar. Nesse projeto a gente foi andando, cresceu e hoje, com 1 ano, né, hoje a gente está comemorando, a gente cresceu também de tamanho. Então, o Navegantes, eu estou apresentando em primeira mão para vocês, isso vai estar no site que está sendo confeccionado. Ele está com 3 projetos distintos dentro do seu viés inicial. A gente começou primeiro com essas palestras de integrar profissionais diferentes com a mesma temática, mas agora a gente já tem mais 2 projetos, além do Navegando em Ideias, que é o Navegar é Preciso. O Navegar é Preciso são palestras mais específicas, um modelo diferente que a gente ainda não tem aqui em Aracaju, só quem puder participar das palestras vai conhecer, enfocando todo um processo de embasamento da nossa amada psicologia e psicanálise. Então isso é uma espécie de psicanálise aplicada aos processos de educação e eu mereço. E depois disso daí tem um terceiro viés, que é um projeto, é um viés social, que é o Em Busca de Novos Horizontes, que a gente já começou um trabalho. A semana passada a gente foi dar palestra lá no FEM, que é o Presídio Feminino. Então o Navegante também tem um trabalho de desenvolvimento social sério, né? Não é fazer arrecadação de alimentos, não nada contra, a gente também participa, mas o projeto tem a ideia fundamental de dar qualidade de vida para as pessoas como um todo. Então, a ideia é que a gente possa alcançar e se somar a desenvolver projetos que criem uma possibilidade das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa comunidade, da nossa sociedade como um todo, poder ter melhor qualidade de vida em qualquer aspecto que seja, na saúde, na educação, na qualidade de vida, no ambiente, na arquitetura, de todas as formas possíveis, biopsicossocial, de forma filogenética, de forma ontogenética, de todas as formas possíveis. Então são os 3 pilares do Navegantes Psi, e para isso a gente não trabalha sozinho. Eu tenho alguns agradecimentos para fazer, mas antes eu queria apresentar a equipe que está se somando ao projeto Navegantes e vão ser referência para vocês quando precisarem. Então não tem só mais Petrusca, vão ter mais 4 pessoas comigo aqui que eu queria apresentar a vocês. Moisés. Moisés está integrando agora no Navegantes. Não está desempregado, porque agora já tem função. Negócio de se formar. Né? Temos também Tércia. Entrando também, então, em algumas atividades, eles devem estar na frente das atividades. Temos Isa. E temos nosso superego. E temos Orlando. Alguém tem que manter o controle, né? Não dá para ficar de outro jeito. Então, a partir de hoje, qualquer uma das pessoas aqui estão se somando ao Navegantes, o que vocês precisarem, eles vão estar auxiliando também. E em breve, espero, a gente vai estar com muitas atividades e cada um está na sua função enquanto desenvolver aquilo que tem prazer e que gosta, né? Então, essa agora é a equipe Navegantes. Obrigada, gente. Obrigada. Eu só vou falar mais uma coisinha, para não perder muito tempo. A gente não consegue as coisas sozinho, né? Eu, desde pequenininha, assim, eu já tinha percebido isso, me juntei a alguns grupos uma época, até poder ter esse espaço para poder fazer essa construção e
fazer do jeito que eu idealizei e os amigos comprarem a ideia junto comigo e a gente botar a coisa para frente, né? Mas eu não posso esquecer das dois grandes grupos que eu acho assim, que se somaram a gente. O primeiro é o Petit Café Bistrô. A Aline tá ali. Aline, eu queria te dar um brindezinho. Já é um ano, né? A gente faz aniversário, mas dá presente, né? A filosofia, deixa eu explicar um pouquinho. A filosofia do Navegantes é a filosofia de qualidade de vida. Então, nada que a gente faça, a não ser que a gente faça errado, sabe, assim, sai pela tangente, mas nada que a gente faça faz de qualquer jeito. Então, a gente estava pesquisando uma coisa para poder trazer qualidade de vida e que pudesse agregar valor. E isso é uma forma pessoal que eu levo para a vida profissional e todo mundo que está se somando também tem algo dessa forma. E a gente encontra uma coisa que não tem no Brasil, tá? Que é uma canequinha que ela aquece, tá? Para chá ou café, mas é uma coisa importante, assim, já Navegantes em cultura. O chá, ele não pode ser fervido, tá? Isso a gente aprende com os chineses. Ele precisa, você está na cafeteria, você sabe, né? Então, ele tem uma temperatura certa para aquecer, para poder não perder as propriedades das ervas que são, como é que chama? Que estão em imersão, né? Então, isso aqui é uma invenção que não é daqui do Brasil, tá? A gente mandou buscar. É um material que você leva para o carro, a pessoa muito atacada, não tem tempo, então procura para ele e traz para os outros, né? Então, isso daqui você liga no carro, tá? Bota o chazinho aqui dentro, você pode botar tanto a erva como o chá, aquele que vem em saquinho, tanto faz, tá? Quando você estiver se deslocando indo para algum lugar. E aí ele esquenta, e aí você toma. Eu tomo sem açúcar, mas se quiser açúcar, pode botar também. Então é uma coisinha, uma forma de agradecer a parceria, Aline, você topou. Aline, assim, tanto a Aline quanto o George foram duas pessoas maravilhosas, porque foi eu gritando e eles chegando junto. Eles, não, você faz aqui, todos os dois chegaram a acontecer. E eu só tenho a agradecer porque sem a ajuda dos dois a gente não teria chegado onde a gente chegou. Então, Aline, é um mimo, é um símbolo, tá? Mais do que um presente, mas só agradecer por tudo que você fez. Obrigada, Aline. Amém. George não pôde vir, ele viajou ontem com Santa Sabrina, né? George, para quem não sabe, estudou comigo, a gente brigava feito cão e gato, né? Por isso que eu chamo a esposa dele de Santa Sabrina, porque só ela vem para aguentar. Então, tá gravado, você vai ver, tá, George? Eu queria pedir para Michael, representando a Pacific Eventos, que foi quem se somou a gente aqui, com toda a infraestrutura de som, né? Quando eu gritei, eles chegaram junto. George então, foi outra pessoa que não pensou duas vezes. George, estou precisando de som, mas o evento é gratuito, como é que eu faço? Ele, peraí, resolveu em 2 tempos, né? Então, é uma forma também de poder... É outro mimo, é uma forma de agradecer também. Michael, você pode vir receber? Michael é a pessoa que acompanha aqui sempre, ele está sempre aqui, todo mês, batendo ponto, está representando a Pacífica aqui, tá bom, Michael? Vou pedir que você entregue a George, pode ser? Tá bom? Obrigada por estar aqui sempre, tá? Dando apoio pra gente. E agora eu não vou me delongar mais, o resto dos agradecimentos a gente faz no final, depois que fechar. Hoje tem coisa boa, porque hoje é aniversário, né? Então aniversário tem o quê? Bolo, né? Então a gente vai ter bolo e também tem um mimo para agradecer, porque quem vem sempre aqui está presente, participando, que se somou à ideia, que está aqui durante a semana, às vezes está atacado, tem coisa para fazer no outro dia, vem aqui compartilhar, contribuir. Porque a proposta da roda de conversa não é ficar 3 pessoas aqui falando e o resto ouvindo. E isso só acontece aqui porque as pessoas participam da atividade. Então a gente começa a discussão provocando e as pessoas continuam a discussão e assim enriquece e eu aprendo muito, né? Então assim, não é muito altruísta, não. É bem egocêntrico, narcisista, como uma boa psicanalista, né? Que Freud não foi analisado, então a gente não tem como tratar do narcisismo. Mas então a ideia é aprender sempre, né? Todo evento que tem aqui eu sempre aprendo bastante. Eu digo que eu sou a primeira pessoa a ficar satisfeita porque eu aprendo bastante. Mas chega de lorota, né? Parar de enrolar, porque senão, né? Não paro, vou passar para Orlando para ele dar continuidade, se apresentar e fazer a apresentação do grupo de hoje. Boa noite a todos, pessoal. Vocês estão bem? Sim. Tranquilos?
uma ligeira expectativazinha essa noite, mais ou menos, né? Estamos em Aracaju, capital de Sergipe, num cantinho aconchegante chamado Petit Café Bistrô, no dia 20 de novembro de 2018. Iniciaremos agora mais uma roda de conversas do projeto Navegando em Ideias, idealizado e liderado pela psicóloga Petruska Passos. A ideia é reunir pessoas de áreas diferentes, a fim de que possamos promover uma prosa com uma linguagem mais simples, menos técnica e que seja acessível ao entendimento de todos. Os temas são voltados para o universo do ser humano integral. Porém, as reflexões são cabíveis para todas as áreas do conhecimento. Inclusive, hoje é uma data especial para o Navegando em Ideias, exatamente porque estamos celebrando um ano do projeto. E valerá recordar os temas até então. Em outubro passado houve Criacionismo versus Evolucionismo. Em setembro houve Quando a Dor Parece Predominar sobre a Vida. Em agosto houve Poesia, Fantasia e Afetividade. Em junho houve Mente e Corpo. Podemos separá-los? Em junho, TDAH, meu filho tem? Em maio, O Corpo que Fala. Março, Cabelos e Identidade. Fevereiro, Birras e Limite, as relações entre pais e filhos. Janeiro, o que é saúde mental? Dezembro, Brasil, frágil democracia. E novembro, que foi o primeiro, Você Não É Minha Mãe. Que façamos hoje uma oportunidade para desenvolver a troca de informações, conhecimentos, culturas, experiências e sorrisos. O tema da roda de conversa de hoje é Tudo o que é normal é saudável? Para abrilhantar essa noite da celebração de um ano do projeto, convidamos 3 participantes. Seja bem-vinda, psicóloga professora Jamile Figueiredo. Ela é mestranda em Psicologia pela Federal, especialista em residência multiprofissional em saúde coletiva da UNIT e professora preceptora da Tiradentes. E apaixonada por gatos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, psiquiatra Dr. Celso Vilas Boas. Ele é psicanalista e mestre em teoria psicanalítica da Federal do Rio de Janeiro e da Bahia. E adora música clássica. Bem combinado. Seja bem-vinda, historiadora Elaine Passos. Seja bem-vinda. Ela é especialista em gestão escolar pela Federal, mestre em antropologia pela Federal, doutoranda em antropologia pela Federal da Bahia e professora efetiva da Rede Pública Estadual de Ensino. E ama interagir com pessoas. Eu, Orlando Filho, estudante de psicologia, fui convidado para coordenar a prosa de hoje. E só para constar, eu amo jogar pôquer. Mas enfim. Vamos iniciar com a professora Jamile Figueiredo, por favor. Boa noite a todos que estão aqui presentes hoje. Para mim é uma honra estar aqui acompanhada dessas pessoas brilhantes e fazer parte desse projeto que eu também acredito muito e que desde que conheci, já fiquei curiosa para saber como funcionava, admirei muito a iniciativa de Petruska, acompanho o trabalho de Petruska agora diariamente e tenho cada vez mais admirado o trabalho dela, a competência, então assim, me sinto honrada mesmo por estar aqui, viu, Petruska? Muito obrigada pelo convite. Aproveito para cumprimentar também os colegas, que estão aqui compartilhando comigo esse momento, Bom, a gente recebeu aqui uma missão essa noite, que é de responder essa pergunta, essa provocação. Tudo que é normal é saudável? E aí, ao pensar sobre isso, eu fui ver que essa reflexão, essa provocação, ela agrega 2 conceitos importantes, que é o conceito de saúde e o conceito de normalidade. São 2 conceitos que têm, inclusive, uma característica muito importante em comum. Saúde é muito mais do que a ausência de doença. Saúde não é só ausência de doença. E normal não é só uma ausência de patologia. Normal não é só
o oposto de anormal, digamos assim. Né? E aí, pensando nisso, eu fui, né, refletindo sobre esses dois conceitos. Então, em relação ao conceito de saúde, por exemplo, né, a Organização Mundial da Saúde, ela, né, define a saúde como um estado completo de bem-estar, né, físico, psicológico, social. E quem é aqui que tem esse estado completo em todas as esferas da vida ao mesmo tempo? Alguém consegue? No mínimo, cada um aqui tem um boleto para pagar, né? Então aí a dimensão social, econômica, de alguma forma, né, pode estar comprometida. De fato, é um conceito que trouxe contribuições, porque é um conceito que trouxe dimensões para além da biologia, para se pensar em saúde, coisa que durante muito tempo não acontecia, né? De fato, saúde era concebida como ausência de doença ou encarada como realmente algo que é fruto de um bom funcionamento do nosso corpo pensado enquanto biológico, fisiológico, né? Então, trouxe essa contribuição. Contudo, é um conceito realmente muito criticado por isso, porque saúde, na realidade, ela é um processo. Saúde, ela precisa compreender, né, o movimento da nossa dinâmica psicossocial, né, o nosso movimento dinâmico. Então, ela tem que compreender os nossos altos e baixos, né? Por exemplo, uma pessoa diagnosticada com hipertensão arterial. Essa pessoa pode ser considerada saudável? O que é que vocês acham? Pode ser considerada uma pessoa saudável, uma pessoa hipertensa? Tem algumas pessoas balançando a cabeça assim, né? E pode. A resposta é sim. Né? Então vejam que se essa pessoa tiver, né, um tratamento adequado, né, essas condições, né, a questão da pressão arterial estiver em níveis, né, controlados, a partir de tudo que é aquela recomendação básica, né, de que a pessoa se alimente, consuma menos sal, enfim. Se isso estiver ocorrendo, ela pode ser considerada saudável, apesar de ter ali um acometimento, né, por essa questão da hipertensão. Se uma pessoa tem um QI elevado, considerada uma pessoa com altas habilidades, essa pessoa ela vai estar fora do que a gente tem como padrão. Se a gente pensar que essa normalidade seria o que a maioria o que se espera da maior parte da população. Mas a gente poderia considerar essa pessoa doente ou anormal por ela ter altas habilidades? O que é que vocês acham? Não, né? Altas habilidades não né? Essa condição não é considerada como uma patologia, né? Então vejam que não estar fora do padrão também não é sinônimo de não ser normal, né? Então, normalidade é um conceito que é bastante complexo e aí eu preciso citar a obra clássica de Canguilhem, né? O filósofo que, quando a gente estuda psicopatologia, é nossa Bíblia, né? Acho que geralmente os professores de psicopatologia, eles começam lá a apresentar a disciplina com a discussão, né, dessa obra tão importante, porque ele traz a contribuição, né, uma reflexão crítica sobre a questão da normalidade, na medida em que a gente pode identificar que a normalidade ela pode ser concebida como uma normalidade estatística, que é quando a gente pensa nas frequências, né? Assim, a gente pega um determinado grupo populacional e a gente tem as frequências ali, os índices que a gente espera que fazem parte ali da maioria. Então a gente define um perfil, né, para determinado grupo e considera que o que acontece com a maioria seria o que era esperado, né? O que era concebido como normal. Ela pode ser uma normalidade utópica, no sentido de que a gente espera que as pessoas atinjam determinado padrão, seria quase que uma utopia. Ela pode ser uma normalidade processual, que aí já é um conceito que compreende, por exemplo, muito bem as diferenças do que se é esperado em cada período do desenvolvimento. Então, seria até uma análise mais qualitativa, né, do que seria normalidade. E a principal contribuição desse filósofo nessa obra
é trazer a perspectiva de que, para a gente identificar o que é normal e o que não é diante do outro, principalmente nós, enquanto profissionais de saúde, é você pensar que a gente precisa escutar esse outro. Que esse outro vai ser normal se ele estiver se sentindo bem, se ele estiver adaptado ao contexto dele. Nem sempre o que para a gente é normal e é estruturante, para o outro vai ser, né? E a gente pode exemplificar, me lembrei de um documentário que, não sei se a maioria que conhece, que o nome é Estamira. Quem conhece Estamira? Estamira é um documentário que retrata a história de uma senhora que sofreu, né, muitas situações de violência ao longo da vida dela, psicótica, e ela ela frequenta, né, passou a frequentar muito tempo um lixão no Rio de Janeiro, que era o local que para ela, naquele contexto, era estruturante, porque era onde ela socializava, né, onde ela construía as relações dela de amizade, enfim, os amigos do lixão eram a família dela, e um lugar que para ela era estruturante, que se a gente olhasse o lugar era terrível, né? Mas para ela ali era importante. E diante do outro a gente precisa perceber o que é que para esse outro é estruturante, né? A linha entre o que é saudável e o que não é, o que é normal, o que não é, o que é patológico e o que não é, principalmente quando a gente fala de psicopatologia, ela é muito tênue, né? E quem é que define isso? Aí isso me lembra Foucault, que ele traz a perspectiva do biopoder. Então ele traz que muitas vezes a ciência, né, enquanto campo de conhecimento, e aí através, né, da possibilidade de exercer uma biopolítica, exerce o controle das massas, né, dos corpos de alguma forma. Quando a gente diz assim a questão das taxas de natalidade, né, a gente tenta exercer controles com os nossos discursos, considerando o que é melhor para boa parte da população, mas e aí com toda a questão da certificação mesmo, assim, qual lugar que eu estou falando, né? E esse lugar de ciência já traz para a sociedade um lugar de verdade, né? Toda uma credibilidade e que isso é introjetado, né? E no caso das patologias acaba acontecendo isso. A gente entende que o olhar da ciência perante o que a gente sente, o que a gente apresenta, né, o nosso conjunto de sinais, de sintomas, quando isso é descrito como algo patológico, a gente entende enquanto patológico. E eu não estou falando isso aqui para a gente partir também para radicalismos e dizer que não existe doença. Mas aí vem também uma outra perspectiva teórica que eu gosto muito, que é de Carl Rogers, quando ele fala do desenvolvimento humano, quando ele fala que todo ser humano tem uma tendência atualizante, que é como se fosse uma tendência inata a se autopreservar, se cuidar, né, rumo ao seu desenvolvimento. E que, na verdade, quando ele não tem condições favoráveis ambientais, né, condições ambientais favoráveis para esse desenvolvimento dessa tendência atualizante, isso acaba sendo deturpado, né? E esse indivíduo pode entrar em sofrimento. Então, não necessariamente a doença é uma doença em si, mas pode ser uma resposta, um resultado das condições ambientais, uma maneira adaptativa, né? Das condições ambientais. Quando eu falo em ambiente, envolve, obviamente, as relações, né, que esse sujeito está inserido e constitui, né, com a sua família e outros grupos que a gente socializa. Enfim, para fechar minha fala, ainda tenho tempo? Essa questão do tempo é complicada, viu? Porque se deixar, né, a gente vai... Para fechar minha fala, eu gostaria de trazer também um pouquinho da experiência trabalhando com pessoas com transtornos mentais severos, né? Quando a gente trabalha na saúde mental, principalmente assim, pensando na experiência de CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, o serviço onde a gente atende pessoas que têm transtorno mental grave e persistente, num regime, digamos assim, uma modalidade que pode ser intensiva, quando essa pessoa precisa ir 3, 4 ou 5 vezes por semana para esse serviço,
Pode ser semi-intensiva, quando ele vai no máximo 3 vezes por semana, e pode ser não intensiva, quando ele vai lá de vez em quando para a equipe acompanhar, né? Como é que essa pessoa está na sua família, né? Como é que ela está se desenvolvendo, mas ela já tem uma autonomia que não necessita de um olhar tão aproximado assim dessa equipe. E essa questão do diagnóstico e do que é ser anormal nesses serviços, ela acaba ficando em segundo plano, né? É comum o estudante de psicologia entrar nesses serviços e conhecer as pessoas e perguntar qual o diagnóstico de fulano. Muita gente da equipe, inclusive, fala, não sei, tem que olhar lá no prontuário, né? Qual foi o CID, enfim. Porque o diagnóstico ele é importante para nortear o nosso projeto terapêutico, sim. Contudo, a gente precisa pensar nessa questão de saúde, de normalidade, de bem-estar de uma forma ampla e de uma forma que compreenda para cada um, né? Isso aí eu já estou falando de subjetividade. O que para cada um é ser normal? Qual a gradação, né, desse sofrimento? Qual a intensidade? O quanto que esse sofrimento está comprometendo a vida desse sujeito? Então, o próprio Canguilhem que eu citei, ele disse que a gente precisa, ele disse, né, na sua obra, que a gente precisa ouvir esse indivíduo, né? A gente precisa se aproximar. Né? Então, não é você falar por ele, mas quando você ouve, quando você identifica essas coisas que eu falei para vocês, a gradação, a intensidade, né, o quanto compromete a vida do outro, a gente consegue sim aí cuidar, ofertar uma terapêutica adequada, né? Antes mesmo de pensar nessa questão diagnóstica. Acho que era um pouquinho do que eu queria trazer hoje e é isso. Obrigada. Vamos lá, professor Celso. Ok. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite feito por Petrusca e parabenizar o Navegantes Psi pelo aniversário e dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu vou falar do lugar da psicanálise. Isso me faz lembrar, me lembrei agora, né? Não pretendia trazer isso, mas eu lembro quando Freud, viajando para os Estados Unidos, para a Universidade de Plymouth, ele dizia para Jung e Ferenczi, eles não sabem, mas eu estou levando a peste. Muito bem, acredito que não vai ser a peste que eu vou trazer, mas eu vou tentar conversar com vocês a respeito do tema, que é uma questão, né, como o Jamile já colocou, uma questão que é um desafio, né? Quer dizer, tudo que é normal é saudável. Quer dizer, é complexo porque a gente se depara com um conceito de normalidade que é complexo para a psicanálise mesmo, né? Bom, eu, no meu pensar, na minha elaboração dessa conversa, eu resolvi ver com vocês um texto de Freud de 1895, intitulado Projeto de Psicologia para Neurólogos. Eu não vou falar do projeto, eu vou me deter num capítulo do projeto que é chamado A Primeira Experiência de Satisfação. O que é isso? O bebê, ao nascer, Lacan chegou a dizer que é um bolinho de carne, né? Mas é um bolinho de carne que tem pulsão. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre o conceito de pulsão. Bom, o primeiro incômodo no estômago, que é de fome, faz com que o bebê chore, grite e solicite da mãe, através dos gritos, que seja amamentado. Então, ao ser colocado no seio e iniciar a amamentação, existem dois aspectos. O primeiro, que é a satisfação da necessidade, fome,
o leite enquanto entra no estômago. E um outro aspecto que é o contato dos lábios, da mucosa labial, com o seio túrgido, quente, e que proporciona ao bebê um prazer, uma satisfação. E isso fica como um traço, uma marca nesse psiquismo que virá a acontecer, virá a se estruturar. Muito bem. Então, a gente já pode perceber aí que existe uma pulsão de fome, que é satisfeita a necessidade, e há uma pulsão que a gente já pode considerar ligada ao prazer, mas um prazer físico, né? Muito bem. Após essa mamada, as mães que amamentaram, amamentam, observam que o bebê vem dormir e o rosto do bebê, enquanto está sendo amamentado, é um rosto de prazer, de embevecimento. Isso ele chega até, o bebê, quando após a mamada ele dorme, ele sorri, né? Então, a gente pode supor que ele está fantasiando o prazer que ele teve diante do seio. A gente diz que esse momento é o momento em que esse objeto seio de gratificação, não só fornece o leite, mas que também proporciona esse prazer, é um objeto que será perdido e nunca mais reencontrado. Porque quando ocorre uma segunda amamentação, quando a fome volta a acontecer e o bebê chora, e a mãe demora um pouquinho de atender, ele põe os dedinhos na boca e fica sugando o dedo, né? E, naquele momento, ele vivencia como se estivesse sugando o seio, mas não é o seio, é dedo, né? Então, ele chega até a alucinar, enquanto suga o dedo, ele chega a alucinar o seio materno, mas em determinado momento não tem o leite, nem tem o mamilo, nem tem o seio túrgido, quente. Então ele grita. E a mãe virá atender. E mais uma vez suprir com leite e a satisfação, digamos assim, de prazer. O Winnicott, um psicanalista inglês, ele diz o seguinte, como é curioso a loucura das mães. Porque enquanto nesse intervalo entre a primeira amamentação e a segunda, as mães sempre vão resolver lá as coisas delas, né? E fica conversando com o bebê. O bebê está lá no berço e ela conversa. Ô, meu filhinho, como é que você está? Você está quietinho? Você está dormindo? Chama-se loucura delirante, porque a mãe está falando com quem? Com um ser que ainda não fala, né? Já ouve, porque a gente sabe que a audição é o primeiro órgão do sentido do feto, né? Muito bem. Após essa primeira experiência de satisfação, eu falei da pulsão, né? Que é algo que emerge do corpo da criança e depois do corpo da pessoa adulta. Na evolução, Freud sempre falou na evolução, em termos de estruturação do aparelho psíquico, virá o estágio anal, em que a criança retém fezes, para desespero das mães, e incômodo para os pediatras, o meu ato faz psiquiatras também, de alguma forma, né? Essa passagem pelo anal é curioso, porque nessa retenção de fezes, que é digamos assim, o material precioso para a criança, né? As pessoas não entendem, isso virá no futuro a aparecer como hábitos de asseio, de organização, de coleção. E passando da fase anal, a gente
vai para o que Lacan chamou a fase do espelho. Na fase do espelho, ocorre quando a criança está entre os 6 e os 18 meses de idade. É quando a criança se depara a primeira vez com o espelho. Pode ser o espelho, mas pode ser um irmãozinho, ou pode ser até a própria mãe, né? O importante é que, nessa idade, a criança se depara com um outro. Quer dizer, ele já não é mais aquele ser de uma completude com a mãe, que era um só. Né? No momento da fase oral, dessa amamentação, todos os estímulos que vinham de dentro ou de fora era um conteúdo só. Era ele e a mãe, não existiam dois, era um só. Na fase do espelho, o bebê se depara com um outro. E a partir daí, ele necessita de estruturar um eu, porque tem um outro. Então, ele é um eu. Antes que eu avance um pouquinho aí, eu lembrei de um outro dado da amamentação. Bom, passou. Vamos adiante. Então, na fase do espelho, qual é a importância da fase do espelho? É exatamente essa do surgimento de um eu e, consequentemente, o início da estruturação de um psiquismo humano. Nesse momento, a criança se depara com o que a gente chama de princípio de realidade, porque durante a amamentação, a pulsão buscava somente o prazer. Ele vivenciava o princípio do prazer. No estágio do espelho, ele se depara com o princípio de realidade. Quer dizer, é diferente do princípio de prazer. No princípio de prazer, a pulsão busca satisfazer-se a qualquer custo. Com o princípio de realidade, há um impedimento da satisfação da pulsão. Muito bem. Após a fase do espelho, na evolução digamos assim, do psiquismo humano, a criança entra no complexo de Édipo. Eu não vou descrever para vocês o complexo de Édipo, eu acredito que todos devam saber mais ou menos, mas é importante dizer que é aquela situação em que o filho desenvolve com relação à mãe um estado amoroso, né? Então a mãe passa a ser como se fosse objeto, não é como se fosse, passa a ser o objeto de amor do menino, enquanto que para a menina o pai tende a ser o objeto de amor, né? E enquanto a mãe é o objeto de amor para o menino, o pai passa a ser digamos assim, um competidor, um adversário. Tem um outro adjetivo que não está me ocorrendo agora. Lembrei agora o que é que eu queria dizer da fase da amamentação. É que ali existe um normal, que é a amamentação e a satisfação, né? Existe também, digamos assim, tudo que é normal é satisfatório, é agradável. Então, na amamentação está havendo um processo normal e agradável, tanto para a criança como para a mãe. Fui um pouquinho atrás para ir adiante. Muito bem. O importante do complexo de Édipo é como ele vai ser dissolvido, ou a dissolução, não é bem dissolvido, é como vai ser resolvido. Qual é a consequência da dissolução do complexo de Édipo? O que é que isso vai fazer com esse amor desse filho com essa mãe e dessa filha com o pai? Nesse momento, é preciso que a mãe introduza o terceiro, que é o pai. O terceiro que vai estabelecer a lei que proíbe o incesto, impede que continue essa relação amorosa entre o filho e a mãe, da mesma forma que entre a filha e ele próprio, o pai. Então, a gente diz que é necessário que exista uma castração simbólica,
que é o impedimento de que esse amor continue de ambos os sexos. E como consequência disso, vem a proibição e surge o que a gente chama de o herdeiro do complexo de Édipo, que vem a ser o supereu, o superego. Muito bem. Eu estava trabalhando essas coisas na minha cabeça, pensando, quando antes eu conversei com algumas pessoas. Eu lembro que essa coisa do normal, hoje é dito comumente assim pelos jovens, quando alguém pisa na bola, quando alguém faz uma besteira, e o outro diz assim, fez alguma coisa, é normal. Né? Quer dizer, que normal é esse? Né? Outra condição do normal foi uma conversa que eu tive com a minha professora de Pilates. Eu cheguei assim para o começo da aula, eu olhei para ela e disse, ô fulana, o que é normal para você? Ela disse, normal. E eu disse, como assim? O que é isso? Ela disse, olha, estamos aqui nós dois agora, estamos numa boa, estou relaxada, você também, não estamos preocupados com nada, não estamos pensando em nada, então, normal. Eu achei interessante esse conceito de normal dela, né? Muito bem, mas vamos adiante. Procurei visitar esses textos freudianos, mas alguém me sugeriu, quando eu conversava com alguém disse, Celso, tem um texto de Freud que é interessante para você conversar com as pessoas, que é o mal-estar na civilização. O mal-estar na civilização, Freud escreveu em 1930, e estava quase beirando toda a situação que a Alemanha viveu. Hitler já estava iniciando alguns movimentos, né? E a gente sabe que Freud perdeu uma irmã no campo de concentração, né? E nesse texto do mal-estar na civilização, o que chama atenção para a gente para mim pelo menos, eu desejo colocar para vocês, é a questão do normal, que não é aquele normal de prazer, não é como aquele normal da amamentação. O normal aí não é um normal bom. Por que não é um normal bom? Porque para que o ser humano, consiga conviver harmonicamente com a cultura, é preciso que ele exerça um domínio sobre as suas pulsões. As pulsões sexuais, as pulsões agressivas. Todos nós temos a pulsão, digamos assim, o movimento de energia libidinal que emerge de determinadas partes do corpo e que tem que ser satisfeita a qualquer custo. Mas, olha, pensemos que existe uma cultura, existe uma sociedade. Temos o superego como herdeiro do complexo de Édipo, quando o pai diz, você não pode ter a sua mãe, eu é que possuo a sua mãe. Mas existe também um superego cultural. Esse superego cultural é aquele que impede que a gente desrespeite o outro, que a gente, digamos assim, é a moral, sim. Mas então, o normal aí é um normal que não é prazeroso. Nós temos que sermos normais, impedindo, recalcando os nossos impulsos. A gente não pode sair por aí, digamos assim, dando vazão aos nossos impulsos agressivos e sexuais com todas as pessoas. Existe uma cultura que só pode viver harmonicamente se nós detivermos, se nós recalcarmos as nossas pulsões agressivas e sexuais. Então, esse normal é um normal que não é aquele normal agradável, bifazejo, gratificante. É um normal que nos incomoda. Mas é com esse normal que a gente tem que conviver, se nós quisermos viver harmonicamente com o outro. São mais ou menos essas coisas que eu queria colocar. Obrigado.
E agora a responsabilidade, né? Depois Agora dessa... acontece o charme, né? E aí chega a antropologia para tentar desconstruir, né? Para bagunçar. Eu acho que a gente vem com essa ideia de tentar pensar muito no indivíduo dentro da sociedade e como ele vai se relacionar com isso. Então eu vou aproveitar a fala dos colegas e tentar agregar algo que possa expandir aqui o debate. Eu também fiz esses questionamentos, né, acerca da pergunta do problema que foi apresentado por Petruska. E o que é normal, né? É saudável. E tentei buscar na ciência alguns artigos, mas depois eu vi que talvez trazer um pouco da minha experiência enquanto pesquisadora na minha zona de conforto fosse mais honesto com vocês do que a gente fazer uma coisa terceirizada fora do nosso campo. Então, aproveitando essa questão do prazer e da amamentação, né? Da relação da mulher com o bebezinho, tem uma perspectiva também desse papel de mulher que é construído. Dessa mulher que tem que se conformar também dentro desse prazer, dessa ideia de mãe, né? De naturalizar as coisas. Então, talvez também essa ideia de normalidade ela venha para que a gente naturalize, sobreviva e, de fato, siga dentro de uma ordem. De uma ordem que muitas vezes é imposta por entraves políticos, econômicos, entraves que visam incutir e nos imputar regras, né? No CCA. Essa transformação, né? De uma coisa que aparentemente é prazerosa em algo que não é mais prazeroso, né? Nessa relação. Então, para mim, essa ideia de normalidade, ela também é uma construção social. E uma construção social que é feita por agentes políticos que muitas vezes estão sobrepostos em um grupo social de maior poder. Então, e que vai construindo e definindo papéis do que é ser mulher, do que é ser homem, e de como quais são os dispositivos que nós criamos para naturalizar as coisas para sobreviver. Então, é normal? A professora de Pilates respondeu, né? Normal é isso aqui. Normal, né? Isso aqui é normal. Você errou? É normal. São esses dispositivos, né? Que os agentes externos vão criando e junto com as nossas particularidades para atender esse modo da sobrevivência. Então, nas ciências sociais, que é o campo sobre o qual eu tenho mais conhecimento, né? A gente tem essa tendência de identificar esses padrões. Ou seja, é muito mais fácil homogeneizar quando a gente vai negando as diferenças. Então, a gente vai transformando, né? Pegando as coisas e colocando numa caixinha só, sem perceber as particularidades. É muito mais fácil de manipular, muito mais fácil de dominar, de aceitar. Então, a antropologia, por exemplo, ela, na sua antropologia clássica, ela vai percebendo, né, ela era incumbida de buscar esses padrões que se repetiam na sociedade. Desde características fenotípicas a práticas que eram realizadas, né, por determinados grupos sociais. Sempre nessa tentativa de naturalizar as coisas. Pensei em exemplos que eu podia trazer aqui, né, para que a gente deixasse a conversa mais dinâmica ou que possam servir de provocações para vocês, que é a questão mesmo do consumo, né, de como a moda, a alimentação, a forma como a gente se comporta, como isso é modelado e remodelado com o passar dos tempos por ordenamento que busca encaixar as pessoas. Ou seja, o nosso corpo, a forma como a gente se alimenta, como a gente trata, até as nossas características que são biológicas, elas acabam também se adequando a um modelo que é imposto para que a gente tenha uma ideia real ou falseada de que normal é natural. É normal, é natural. Então eu não posso me surgir. Se eu desvio, eu fico fora da sociedade. Não é assim? Né? A gente vê muito a questão mesmo de como a gente expressa a nossa sexualidade.
Se você expressa sua sexualidade de uma maneira divergente dessa ordem heteronormativa dominante, você não pode conviver socialmente. Então, o normal é papai, mamãe, filhinho. A partir do momento que eu tenho um sexo biológico que diverge da minha identidade sexual e da minha prática, ou de como eu me percebo, ou até de como os outros me percebem, eu não sou digno de viver no convívio mais intenso, ou eu não acesso espaços mais evidentes da sociedade. Então, é como se houvesse a repulsa à normalidade. E a gente vai se enquadrando, né? Ah, é muito bom ser mulher, é muito bom amamentar, é muito bom parir, é muito bom você se adequar a sua vestimenta a uma ordem que não determina a forma como você quer se expressar. Não, não é. São castrações, né? Óbvio que a gente quando vivemos no coletivo, também não quero colocar aqui anarquia. Eu compreendo que há limites para isso. Mas pensar de como é perigoso naturalizar as coisas, eu acho que é um passo para problematizar essa pergunta. Eu estava vendo um artigo bem interessante que trazia a questão da alimentação, né? A gente tem aqui o homem médio sergipano, tratando aqui, ele tem uma alimentação básica que é pautada na presença do feijão, do arroz e da carne. Aí ele come essa mistura e a partir do momento que um desses itens ele está ausente, até fisiologicamente esse homem é afetado, esse indivíduo. Tem fraqueza, ele reage com mais lentidão aos impulsos externos, a força do trabalho é diminuída. Vejam, né? E a gente tem pessoas, os chineses comem, tem outra alimentação básica, né? E nem por isso eles vão ter essa reação física. A questão do horário mesmo, né? Tem que comer, tomar café da manhã, almoçar, meio-dia e jantar. A questão mesmo que eu via muito, eu sou itabaiana, bem interessante, que minha avó dizia assim, não misture leite com manga. Vai intoxicar, vai causar mal, não faça isso. Então, esses costumes, como o Dr. Celso colocou, né, que é a coisa do aparato cultural mesmo, né, com os quais a gente convive, quando a gente começa a interagir socialmente, eles vão regulando também a forma como a gente se comporta, como a gente se alimenta, né? E a tendência é naturalizar. Então, durante muito tempo da minha vida, eu não comia. Eu não ousaria pensar em misturar uma manga com leite. Porque, para mim, eu já estaria morta. De tão intenso que é a forma como esses padrões não são incutidos, né? E apresentados. Acho que meu tempo tá... Acabou? Ah, se deixar, olha, itabaianense aqui, a gente vai a noite inteira. Ah, ótimo. Então, vamos aqui continuar. Então, muitas vezes esse padrão, ele vai modelando a nossa forma de perceber o mundo e como a gente é percebido. Se a gente pensar mesmo nas questões políticas, né, contemporâneas mesmo, a gente tem uma coisa que eu não acreditava, que era de que as pessoas votavam no efeito manada, votavam em quem estava na frente, nas pesquisas. Então eu não conseguia visualizar, por exemplo, o impacto de você lançar uma pesquisa equivocada. Eu dizia, não, besteira, quando chegar lá na hora da urna, as pessoas vão fazer a escolha certa. Mas não. Então a gente vê que há um efeito nessa tentativa de naturalização das coisas que vai ordenando não só as nossas práticas internas, mas a nossa sociedade como um todo. Então, a sociedade ela vai sendo construída não só a partir dos aspectos biológicos, mas a partir desses aspectos sociais e também desses aspectos particulares dos indivíduos. E acho que a gente tem que ter... Tá. Trocar, né? Muita atenção, né? Justamente, né, não confundir muitas vezes, achar que a nossa prática, por não estar integrada a um sistema mais homogêneo, se nós de fato estamos cometendo algum delito.
justamente por trazendo da minha pesquisa, né? Eu pesquiso a ação do planejamento urbano no centro de Aracaju. Na verdade, eu pesquiso justamente o que é considerado normal. Você tem um planejamento urbano, que é ali desenhado pelo urbanista, certinho, com as medidas, uma coisa quase que exata, né? E aparece um beco, uma vila, daqui a pouco você vê pessoas morando em cima de uma laje, e ali os prédios e aquele espaço que foi projetado para ser extremamente fechado e organizado, ele é reapropriado e é dado a esses espaços novos usos. E esses espaços, na minha pesquisa, eu vejo como espaços considerados anormais, anomalias, como se fossem uma espécie de apêndice mesmo, que a gente vê ali, não vê uma utilidade, que ele vai inflamar e vai causar alguma desestabilização naquele espaço. Então, a minha pesquisa é justamente desconstruir isso, que dentro de um espaço que é normatizado, que é engessado, concretado, você vai ter tanto a prática no espaço concreto de uma residência que é adaptada, por exemplo, de uma marquise, de um ponto de ônibus, e as pessoas vão habitar ali e vão socializar ali também. Elas os indivíduos vão reutilizar e vão dar novos usos àquele espaço. Então, o que é normal muitas vezes para o planejamento, né, é desviante para as outras pessoas. Consigo me fazer compreender nesse ponto? Que é a questão mesmo também que apareceu muito na minha pesquisa, dos indivíduos também que circulam nesse espaço normatizado, né? E que não se adequam tanto na no seu fenótipo, que não conduz muitas vezes com o seu sexo biológico, e como eles se vestem. E como quando eles circulam, o impacto que os corpos, né, desses indivíduos vai causando ao longo dos trajetos que eles vão realizando pelo centro da cidade, por exemplo, de Aracaju. Então, essa questão da normalidade, o que é normal é saudável. Para mim, já dando pistas, né, são coisas muito, muito distintas. Partindo desse prisma que eu venho trazendo de achar que a normalidade, ou de perceber a normalidade como algo que é construído, muitas vezes, mais externamente do que internamente. Como imposição, como reafirmando, né? Política, social, econômica, né? Jurídica. Então, de todos esses sistemas, a educação, se a gente olhar na forma como a gente impõe aos nossos alunos com que eles se comportem na sala de aula, né? É quase uma ditadura, né? Sentam em filas rígidas, né? Com a farda, alinhados, o aluno não pode intervir. Aquele aluno que é mais questionador é o aluno que fica muitas vezes isolado, então ele é anormal, né? Então, onde está, né, o saudável aí, né? Nessa questão da alimentação mesmo. A gente vê hoje essas dietas, por exemplo, que propõem, tira o glúten, tira a lactose, tire tudo. Né? Daqui a pouco não vai comer nada. Não coma carboidrato. Sim, não o normal vai ser não comer mais carboidrato daqui a uns dias. E a gente sabe que carboidrato, até eu como leigo, é uma fonte de energia. Então, como esses elementos são construídos para nos padronizar, de alguma forma. E nos fazer acreditar que o normal é saudável, né? A gente vai naturalizando as coisas. Para sobreviver, por interesses, ou para se adequar, né? A gente tem uma espécie de darwinismo social, né? O indivíduo mais adequado tem mais chances de ascender, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho para trazer para vocês. E vamos lá, acho que é o debate, né? Obrigada. Estava doido para falar aqui que, mais uma vez, na sua pesquisa, o que a gente explanou aqui, que a teoria diverge da prática, né? Na prática acontecem coisas, acontecem anomalias, acontece apêndice, acontecem adaptações, né? E que isso daí não foi previsto, né? Isso daí é mais um ponto de reflexão. Vamos abrir agora as perguntas. Quem deseja perguntar, peço que fale o nome, sobrenome, se desejar, a área.
Boa noite a todos. Primeira vez que eu estou aqui. E já dizer que é um prazer estar vindo já no aniversário de 1 ano. Espero voltar outras vezes. Meu nome é Roseli, eu sou jornalista, atualmente mestranda em comunicação. E assim, partindo das 2 primeiras falas, que tem um viés mais voltado para a questão da saúde mesmo, a questão da biologia, da área médica, e da área mais antropológica, que tem mais a ver com o aspecto social. E aí o meu questionamento seria: vocês consideram, do ponto de vista do lugar de fala de vocês, que esse atual contexto das redes sociais, em que as pessoas estão se expressando mais, estão se colocando mais, e esse dito diferente tem aparecido muito mais? Aquele sujeito que antes não era visto, agora ele se mostra bem mais. Os pares estão aparecendo, estão surgindo. Se isso poderia ser considerado uma espécie de ruptura, ou uma espécie de movimento mesmo de contracultura, de contra-hegemonia, no sentido de desmistificar um tanto quanto essa questão da normalidade e do anormal. Mais ou menos isso. Esse aqui mesmo, né? Roseli, né? Roseli, eu acho que as redes sociais hoje em dia, elas estão ocupando um espaço muito interessante, que é a possibilidade de pessoas, como você mesma colocou, né, que não apareciam, que não tinham um espaço para se mostrarem. Afinal, quem é desviante, né, como Elaine falou, né, não é desejado, não é visto. A sociedade sempre ao longo da história teve esses movimentos de isolamento do que é diferente, do que não quer ver, né? E as redes sociais têm possibilitado, sim, né? Dar voz a alguns movimentos, algumas minorias sociais. E quando eu falo minoria, não significa que é uma característica que tem menos gente que faça parte, que tem essas características, não. É minoria no sentido de que existem grupos majoritários que exercem algum tipo de poder, né, sobre esses grupos minoritários. E as redes sociais estão possibilitando isso, né? Contudo, além desse aspecto positivo, traz repercussões também que a gente pode dizer que são menos saudáveis, né? E aí já entra numa discussão muito ampla, assim, mas a gente fala também de vínculos fragilizados, de relações muito mais efêmeras, de prejuízos mesmo, né? Na questão da fragilização dos vínculos, dos encontros, né? Que cada vez mais a gente tem delegado assim, funções a isso, né? Essas redes sociais, aos meios eletrônicos, e se distanciado um do outro. Então, é isso. Acho que pensando na relação, né, dessa vida, que parece que é uma outra vida na rede social, né? Como eu convivo muito com os alunos lá na clínica, né, de psicologia, e aí é comum alguém falar que tá na bad, né, tá na bad, não vai postar alguma coisa. Então a vida na rede social, ela é uma possibilidade de fuga, muitas vezes, de uma vida real, né, do que é vivido no âmbito da realidade também. Eu tenho pouca coisa a falar sobre isso. E concordo um pouco com... Através das redes sociais, as pessoas se escondem também, né? É uma forma impressionante, né? Como a gente observa que um casal, cada um no seu cômodo, eles estão se comunicando através do celular, em vez de se encontrarem, de se olharem. Mas o que tem me impressionado mais com o surgimento da internet, disso que está aí, é que isso mudou o mundo. Antes, a gente se comunicava através de cartas, a gente lia jornais. Havia uma espécie de um movimento ondulatório em termos da comunicação. Hoje, as coisas são imediatas. Então, a gente acompanha a guerra que está ocorrendo lá, o bombardeio que os judeus e os árabes estão fazendo um ao outro ao vivo. Quer dizer, deixou de haver essa, digamos assim, esse momento para pensar, para refletir, e as coisas são imediatas. O mundo está acelerado em razão disso. Nos torna mais ansiosos. Sim,
parece que a ansiedade está vindo mesmo numa quantidade maior aos consultórios da gente, né? Queixa de ansiedade e depressão. Isso é o que mais vem. Não é nem eu sou ansioso ou ansiosa, eu sou deprimido ou deprimida. Eu sempre pergunto quando me dizem isso, mas me conte, o que é que você entende por depressão? Me diga o que é depressão, me conte o que é ansiedade. Né? Porque na verdade são sintomas e eles já trazem como uma doença estabelecida. Mas voltando, quer dizer, não deixa das redes sociais e da internet, dessa mudança que o mundo está sofrendo, né? Não é sofrendo, mas vivendo, experimentando, e vai muito mais adiante. Eu acredito que essa horizontalidade, ela vai longe. Sim, eu sou daquela pessoa que já chega com o diagnóstico, né? Eu sou ansiosa. Bastante. É uma coisa realmente que é engraçada. A gente vai no Google, dá um autodiagnóstico, né? Se consulta no Google. Eu faço parte desse grupo. Realmente, eu concordo. A leitura que eu faço das redes sociais é que muita gente se esconde. Mas talvez tenha uma explicação. Eu acho que esses grupos mais vulneráveis, né, que não eram vistos, eram invisibilizados, eles não tinham voz. Melhorou um pouco. Talvez a rede social seja esse espaço, né? A gente trabalhando mesmo. Eu que estou agora adentrando essa questão do gênero, da sexualidade, a forma como a juventude tem se expressado é um espaço. Então, se você chegar no Instagram, eu falo isso com meus alunos, né, de ensino médio, eles seguem pessoas e você vai olhar, são 10 milhões. Aí é uma menina trans, uma travesti, uma drag queen. Então, eu na minha juventude, quando eu era mais nova, eu não via isso. Na minha adolescência, eu não tinha a oportunidade de seguir, de admirar uma pessoa que não estivesse dentro daquele padrão heteronormativo. Eu gostava de Backstreet Boys, gostava, tipo, toda a expressão artística que eu admirava era dentro de um padrão europeu, branco, hétero, muito engessado. Hoje não, a gente chega lá no Instagram, tem Linda Quebrada, tem a Pablo Vittar, você tem o RuPaul Drag Race, então você tem várias expressões. É um pouco, né? E eu acho que esses grupos, quando eles começam a ganhar voz e ter um mínimo de visibilidade que seja, eu não vejo como ser de uma forma muito ansiosa, muito apressada. Imagina que você está lá atrás na corrida, né? Aí você vê a possibilidade, ou tá perdendo a energia. Você vai, tipo, eu quero me expressar. Eu quero me expressar. Realmente, eu não sei se a ansiedade deriva disso, mas de fato, é a reivindicação de um espaço que foi negado durante séculos. E aí vem também essa contrapartida, né? Que você começa também a criar máscaras e também adentrar outros estereótipos. De achar que talvez essa brecha da expressão, das variantes da sexualidade também vão ser suficientes, né? E serão suficientes. E aí você vai falsear as relações que você tem e não tem. Aí você vai viver numa grande metrópole e a sua base de relação vai ser o Tinder ou o Grindr. Então você vai ter ali relações que muitas vezes você nem sabe o nome da pessoa. Então tudo muito efêmero, né? Tudo muito dinâmico. Talvez isso. E isso seria o normal, né? De hoje em dia. É normal. Próximo. Boa noite, eu sou Denise, sou psicóloga e eu queria retomar um pouquinho essa questão da ansiedade porque eu atendo no consultório já há algum tempo e eu tenho alguns pacientes que a gente pergunta, olá, como você está, né? E a resposta é, tô normal. E aí o normal é ter crise de ansiedade 3, 4 vezes na semana, né? E esse é o normal. E eu tenho me questionado muito sobre isso porque
esse é o normal do nosso contemporâneo. Porque a gente pensa em normal como curva normal, né? Eu aqui pensando como pesquisadora, né? A gente pensa em curva normal, que está fora, tá fora da curva normal, e o que está dentro da curva normal, mas pelo menos o meu consultório, e eu tenho visto e tenho lido muito de que está muito cheio de transtornos mentais, leves e moderados, né? Muito de depressão, muito de ansiedade, muito de resolução rápida, né? A gente falando de rede social, a rede social é aquela gratificação instantânea, né? Em que a pessoa posta alguma coisa e ela tem uma resposta rápida ali. Se eu tenho 20, 50, 100 curtidas, eu tenho uma gratificação instantânea. Se eu não tenho nenhuma curtida, não tenho gratificação instantânea e logo eu tenho um efeito de uma crise, ou de ansiedade, ou de um rebaixamento importante de humor às vezes, né? A gente tem visto na rede social gente se suicidando ao vivo, né? Então tem um efeito muito benéfico, né? A internet, mas tem um efeito muito nocivo também. Então eu tenho pensado nisso. O normal é a crise de ansiedade, o normal é o transtorno mental leve e moderado, né? Assim, o que é o normal do nosso contemporâneo? Denise, boa noite. Moisés fala tanto em você que eu disse a ele que todo mundo que conhece ele tem vontade de conhecer você. Então estou feliz aqui de lhe encontrar hoje. Eu entendi a sua pergunta, inclusive, como uma pergunta retórica, porque é algo que... Será que a gente tem uma resposta para isso, né? Já que esse conceito de normalidade é tão complexo e depende tanto de cada contexto, né? E fiquei pensando sobre isso. A ansiedade é de cada um, né? Quer dizer, parece que generaliza-se, e eu tenho percebido que há uma disseminação, né? Então, as pessoas estão se identificando por ansiedade. Então, todo mundo pode ser ansioso, né? Eu penso que a ansiedade, Henrique falou de moral, né? Eu penso que a ansiedade, ela tem muito a ver com a não aceitação de que não pode, da não aceitação da frustração. As pessoas hoje não aceitam a frustração. Elas têm que conseguir as coisas de qualquer forma, não é? Então, eu penso que é mais ou menos isso que tá chovendo. É bom que a gente vem mais para perto, ficamos mais juntos. Acho interessante também que Celso, o Dr. Celso falou sobre a questão da ansiedade, está ligada a uma frustração e uma não tolerância da frustração. Eu lembro que mais ou menos no ano de 2008, quando eu estava ali por volta do terceiro semestre do curso de psicologia, ouvia professores falarem que as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, quando era algum comprometimento a nível mental, psicológico, enfim, que toleravam menos frustrações, que tinham um baixo limiar de tolerância à frustração. E aí eu ouvia isso, né? Tá, essas pessoas toleram menos frustração, acompanhava nas práticas de estágio, né? E se eu fosse trazer isso para essa realidade de hoje, uns 10 anos depois, ela já mudou muito. Eu ia considerar que muitas pessoas que eu convivo no meu dia a dia têm algum tipo de comprometimento, então, porque isso é interessante porque faz pouco tempo, né? Mas isso já mudou muito e eu acredito que tem assim um efeito
uma influência muito significativa, né, das redes sociais, enfim, desse uso, né, tão acessível hoje em dia da internet e dos seus recursos. Então as pessoas estão cada vez mais não sabendo esperar, tolerando menos frustração. Hoje em dia é uma importante missão e um importante trabalho com criança é ensinar a esperar. Né? A gente está no restaurante, aí você vê lá a família no restaurante, a criança com tablet, né, com iPad, com celular, porque não consegue esperar a comida chegar, sem ter algum tipo de meio eletrônico como distração. Né? Então, se um vídeo, a criança já sabe mexer no YouTube antes de usar YouTube antes de ter 1 ano de idade, já sabe, né? E aí, quando um vídeo demora um pouquinho para carregar, já fica nervosa, né? Clicando ali o tempo todo. Então, assim, cada vez mais ensinar a esperar, ensinar a tolerar frustrações é uma missão importante para quem é educador, né? Pais, mães. E certamente isso está muito ligado a essa questão da ansiedade. E aí vem o combo, né? Porque depois de um tempo, essa ansiedade ela deturpa tanto a percepção que o sujeito tem da sua vida, do que é capaz de fazer, do que não é capaz, e aí começa a sentir muito medo e pode vir um isolamento social e aí vem sintomas depressivos. Então, enfim, é uma bolinha de neve, né? A ansiedade, o que a gente percebe na prática é isso. Por isso, os primeiros sinais de ansiedade vão, né, se sentir a necessidade de procurar ajuda, porque é algo que, de fato, existe essa tendência, esse aumento, né, se essa pessoa não tiver ali um suporte para desenvolver estratégias de como controlar e lidar com essa ansiedade. Quer falar, professora? Estou aprendendo, na verdade, agora nessa pauta. Consultando. No meu ponto de vista, são esses argumentos, eles reforçam que a pirâmide de Maslow é refutável. Por quê? Porque a sociedade não está esperando, não está sabendo esperar, não está sabendo se comportar com a ansiedade, com a frustração, com o imediatismo. Então, alguns valores são invertidos. Valores, né? O que são valores? Alguns parâmetros são invertidos. Por exemplo, uma pessoa se sacrifica horrores para ter um iPhone, mas não tem condições nenhuma de ter um iPhone, ou de morar num local melhor, ou de ter uma qualidade de vida melhor. Mas o objetivo é o iPhone. Para quê? Para aparecer. Isso daqui não é para ela, é status. Então, é essa confusão que acontece, né? Essa troca. Agora fui provocada. Exatamente. Então, mas é justamente o que eu tenho que trazer para minha fala, que é essa ação política da política e da economia, de impor isso àquele indivíduo. Então, aquele indivíduo que muitas vezes abdica não é automático, é porque é um processo de alienação. Esse processo de alienação ele é muito perverso, porque a pessoa, o indivíduo, já no seio da família, ele já vai sendo alienado. Os papéis já são pré-definidos. Então, se você diverge daquilo, aí é ansiedade, é frustração, é loucura, é surto. E é o que a gente tá vendo com mais evidência agora, porque a rede social, ela traz esse contato, embora distante, mas que a gente minimamente consegue perceber. Então, o processo de alienação, ele é perverso. Então, ele é externo, ele é intenso, e muitas vezes você lutar contra você ter uma qualidade de vida, ter uma alimentação melhor, você investir nessa sua educação, remanejar esse dinheiro, e você ir lá, juntar tudo e comprar um iPhone, é uma coisa que você não consegue meio que... A minha leitura, falando socialmente, né? Como uma cientista social, não consegue controlar. Então, a força do capital e da política é muito tensa. Então, é como se a gente estivesse mesmo no amarra. É aquilo que eu falei da política mesmo, porque eu não imaginava que as pessoas voltassem para uma nada. De fato, eu li aquilo, mas eu falei, não. Mas voltam. Voltam por quê? Nem sempre aquele indivíduo que está votando em determinado candidato, determinada pauta, tem os mesmos valores. Nem sempre. Isso eu acho que a gente abundou essa discussão.
nesse momento que o Brasil está vivendo. Então, a gente não pode chegar e associar, olha, pronto, aquele indivíduo votou em fulaninho, para mim tem os mesmos valores, tanto de esquerda quanto de direita, para mim não presta. Não, não é assim. Eu acho que esse processo que nos é colocado pela mídia, pela televisão, pela propaganda, ele é intenso e ele é proposital. Tanto é que uma propaganda da Coca-Cola, da Apple, não é feita de forma aleatória. Tanto é que os publicitários mais renomados são milionários, então é muito investimento. Você tem uma equipe de psicólogos, uma equipe de cientistas sociais, historiadores, economistas, então é uma equipe multidisciplinar que vai investigar aquele espaço, aquela sociedade, aquele grupo e vai aplicar a melhor propaganda para que seu produto, de fato, seja imposto. Acaba que a gente não tem noção do que é uma imposição. Muitas vezes a gente adquire um iPhone da Apple ou qualquer outro bem material porque é imposto. É imposto porque a gente sabe, eu trabalho na escola mesmo, eu vejo, se o aluno não tem aquilo, mesmo nas escolas da periferia ou do sertão, se você não tem aquilo, você de fato você é escanteado. Isso é duro no processo de construção do indivíduo. Isso não pode ser saudável. Não, para mim, eu não consigo perceber as coisas de forma genérica. Então, dificilmente a gente vai colocar 300 questões. Não é, porque a gente tem muitas especificidades que são negadas. São negadas porque a gente chega no consultório, o médico não quer fazer mais exame clínico. Ele quer pegar lá a ressonância, ele quer pegar alguns médicos, desculpa, quer pegar o hemograma completo e quer ler ali. Ele não quer olhar para você, saber onde é que você mora. Olha, você mora numa região que não tem saneamento básico. Você lá tem muita acúmulo de água. As pessoas não querem mais conversar. Então, é muito mais fácil você pegar um exame, ler o exame e ali definir a patologia, do que você conversar com a pessoa, fazer a medicina preventiva, investigar, conhecer. Os médicos, a maioria, não tem paciência. Ele vai dizer, não, esse paciente não é bom, ele não consegue se expressar, dizer o que ele está sentindo, né? Porque a questão da instrução educacional aí também vai ser um elemento importante, né? O paciente bom é aquele que tem um acesso à educação formal e ele sabe dizer o que ele sente. E o que não sabe? O que se expressa de outra forma? Não serve. Então, é difícil. Fala um pouquinho só sobre a ansiedade mais, né? A ansiedade, vou fazer uma provocação. A ansiedade, na realidade, ela é normal. Spoiler! Claro! Se a gente considera, se a gente aceita que um eu tem um superego que proíbe que eu dê vazão, que eu satisfaça os meus impulsos, as minhas pulsões. E eu tenho o superego da cultura, que impede que eu também possa satisfazer os meus anseios, meus desejos, minhas compras. Eu só posso ficar ansioso. Sim. Né? Agora, o que fazer com essa ansiedade? Eu penso que essa é a questão. Não fala direta, faça essa pergunta. Não fala direta para ela. Não, foi uma flecha. Não fala direta para você. Fique tranquila. Tem tratamento. Boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou estudante de psicologia. E a pergunta que eu vou fazer, era nesse caminho que você acabou de falar. Considerando que somos seres humanos, né, e temos uma pluralidade de modos de funcionar e de enxergar a vida, podemos falar no número de talvez 7 bilhões de subjetividades. Como nós podemos ter a audácia de nos questionar e de pontuar o que é normal e o que é anormal, né? Será que, a partir do conceito de saúde que Jamile apresentou, dessa questão do equilíbrio biopsicossocial, que é inalcançável, então será que viver no desequilíbrio com ansiedade, fazer depressão, também não é normal?
será que a questão em jogo não seria, então, a diferenciação entre normal e anormal, mas sim no caráter, tirar o caráter de intocável da normalidade, que ela é muitas vezes carregada, do que é normal não precisa ser tocado porque é normal. Então, será que não seria, na verdade, é normal, mas também precisa ser falado, também precisa ser analisado e comentado? E, nesse sentido, eu fiquei pensando, então, será que também que... Qual é o papel do estranho, né? Onde é que está o estranho no meio desse normal e desse anormal? É mais ou menos isso. Nós não temos saída. Não temos saída. O estranho, quando você se refere ao estranho, você está falando do estranho do inconsciente, não é? Quer dizer, e a gente não pôde abordar o conceito do inconsciente porque a gente trouxe a questão da normalidade e de ser saudável, né? Então tivemos que falar de quê? De pulsão, né? Mas eu insisto, a gente não tem saída. A saída nossa é sermos ansiosos mesmo. Porque me torna um pouco repetitivo, não tem como a gente satisfazer todos os nossos desejos e nossos impulsos. Porque é o impedimento da satisfação dos impulsos agressivos e sexuais que mantém a cultura. Se nós não mantivermos isso, nós vamos guerrear e nos matarmos o tempo todo. Por isso que eu digo que não tem saída. Sejamos ansiosos, aceitemos a nossa ansiedade, né? E, se for possível, eu não falei em terapia aqui, não. Eu teorizei o tempo todo. Mas que se tenha um espaço onde se possa falar da sua ansiedade. Porque ansiedade é anseio, ansiedade é desejo. E o desejo vem da pulsão. Nós somos seres de desejo. O ser humano é ser de desejo. Quando deixa de desejar, morre. Quer dizer, nós temos a pulsão de vida no nosso interior, no nosso eu, nós temos uma pulsão de vida que luta o tempo todo contra a pulsão de morte. Porque quando a gente nasce, a gente recebe o passaporte para a morte. Então a gente vai viver a nossa vida toda tentando anular o que possa vir de pulsão de morte. Porque até a agressividade e a morte está no sexual. Entende isso? Então, quando existe a pulsão do eu, que somos as pulsões que nós temos, que são pulsões de autodefesa, de preservação. Mas a pulsão sexual, a pulsão de morte está inserida na pulsão sexual. Quando alguém nasce para morrer. Ok? Estou provocando aí de todas as formas, estou dando algum nó aí na cabeça de vocês e na minha também. Mas é por aí que a gente tem que ir mesmo, né? Essa pergunta de Rodrigo muito interessante, né? Porque quando a gente fala assim, a gente está falando aqui da ansiedade, ficou parecendo mesmo que a gente estava falando da ansiedade só no âmbito patológico. E aí eu falo aqui isentona dessa leitura psicanalítica, né? Que é algo que eu estudei na universidade, né? Fiz o curso de psicologia, a gente vê, mas não é a orientação teórica, né? Que norteia a minha prática. E toda vez que a gente vai abordar essa questão da ansiedade, é importante entender que todos nós somos ansiosos e temos, né, a ansiedade, que inclusive é algo que nos protege de muitas situações, porque se a gente não sentisse medo, não se sentisse ansioso, né, a gente não se prepararia para enfrentar determinadas situações, a gente não iria, inclusive, conseguir escapar de outras que nos colocariam em situações de perigo, né? Então, todo mundo tem, né, essa ansiedade. E quando a gente fala na ansiedade como algo patológico, aí eu volto para minha fala do início, né? Que é a necessidade da gente ouvir esse outro sujeito e de considerar as diferenças, né? Como o Rodrigo
pontuou aqui a questão da subjetividade, do que é particular, né? E a gente precisa identificar, né? E a partir do que o outro diz, do que o outro que só ele compreende, como ele experimenta essa ansiedade, como ele vivencia, o quanto isso prejudica a vida desse outro, afeta as suas funções cotidianas, né? Porque a gente sabe que quando essa ansiedade está num grau muito aumentado e começa a atrapalhar as atividades cotidianas desse sujeito, mexe com outra dimensão muito importante, que é a autoestima, por exemplo, né? Então a gente sabe que uma baixa autoestima é um fator de risco, né? E causa muito sofrimento. Então é só para atentar para essa diferença de quando é que essa ansiedade pode sair do que é tido diante, né, das ciências da saúde, né, do ponto de vista das ciências da saúde como patológico. Vamos às últimas perguntas. Boa noite, meu nome é Marli Silva, eu sou esteticista. Nada a ver. Não, estou aqui bem perdida. Mas ao mesmo tempo eu consegui me encontrar um pouquinho dentro da minha família, como ela estava falando. Eu quero falar um pouquinho assim das minhas experiências e tudo mais, porque fica muito pessoal e acho que todo mundo se encaixa. Primeiro, parabéns pela profissão de vocês, que é mágica. E o que é normal é saudável? Eu acho que sim, que tudo que é normal, para quem é normal, é saudável. Por exemplo, a minha família é muito grande, e eu estava com eles esse fim de semana. E também eles conheceram o Zé, meu irmão, que tem um diagnóstico de, sei lá, esses sítios aí, depressão, não sei o quê, e ele toma vários remédios e tudo mais. E ele é mais saudável, mais feliz do que qualquer um de nós aqui, sabe? Eu tenho um outro irmão que ele precisa transar 3 vezes por dia, enquanto ele basta uma vez a cada 3 anos, só quando encontra a pessoa exata, certa. E aí, desses meus 2 irmãos, quem está certo, quem está errado? Qual que é normal? E eu acho que todo mundo é normal, desde que faça aquilo que lhe faz feliz, que fique bem. Eu acho que essa profissão é linda, porque vocês podem olhar no olho do seu paciente e dizer assim, olha, você tem que tomar assim esse remedinho aqui para ansiedade, como eu também tomo, né, senão não durmo e tal, por causa do nosso dia a dia, porque hoje o custo de vida está muito alto, você para sobreviver, para ter um iPhone, para estar no meio da sociedade, o custo de vida é muito alto, então você acaba ficando ansioso porque precisa, né? Porque precisa trabalhar, levar filho na escola e tudo mais. Então, mas o fato de tomar um Rivotril, o fato de tomar um remedinho que o psiquiatra passou, que isso lhe deixa normal? Não, você é normal, né? Como hipertenso, ele é normal? Se ele estiver controlado, se ele estiver tomando um remedinho certo, tal, ele é normal, ele é saudável. Então, é isso aí. Eu só queria dizer que eu acho que tudo que é normal é saudável. Não é bem uma pergunta, né? Eu só fiz... É uma excelente contribuição. Né? Só foi uma contribuição, não foi uma pergunta. Eu quis dar o meu ponto de vista do que eu acho. Que tudo que é normal é saudável. Eu convivo com todo tipo de pessoa e eu tenho uma amiga mesmo que ela tem plantações de maconha no quintal e é muito bem casada, agora tem uma filhinha e ela acha isso muito normal. Eu não gosto, mas eu a respeito e convivo e amo e ela acha normal, então eu preciso respeitar e achar que é normal. Por aí, para ela é normal. Para ela é normal. E nem por isso eu vou excluir ela da minha vida. É normal. Ponto. Boa noite e obrigada. Alguém deseja mais uma pergunta? Cadê o fato?
Lógico, eu não vou aproveitar a antropóloga que eu tenho aqui, óbvio, né? Eu não vou deixar você ir embora sem falar disso. Ela trouxe, vou pegar o gancho dela. A normalidade mudou durante a vida, né? Então, por exemplo, eu estou entendendo que o que ela está trazendo são os contextos culturais, aí eu queria te pedir para dar um pontinho sobre isso. Porque ela trouxe, por exemplo, a maconha como algo que é ilegal atualmente aqui no Brasil. Mas a gente tem algumas culturas e alguns hábitos culturais que em alguns lugares são autorizados e em outros não. O que você poderia colocar para a gente em relação ao histórico do desenvolvimento, do desenvolvimento, não sei se é filogenético, do desenvolvimento histórico do ser humano em relação a essa questão do ponto do que é normal e o que não é normal? Só a gente... A gente vai ver isso situado teoricamente na antropologia com o culturalismo. Então, quando vem essa ideia de relativismo cultural. Então, a fala da nossa colega, ela vem... Qual é o seu nome? Marli. A fala de Marli, ela é muito do que essa área da antropologia acredita, que depende do contexto. Então, vai ser normal, a partir daquele contexto, relativo àquele grupo. Então, se para a amiga dela plantar, usar maconha é normal, é o ponto de vista dela, é a partir do aparato cultural que ela tem. Então, a gente vai ter, por exemplo, a gente tem, isso é muito contraditório, porque a gente tem remédios como a Ritalina, hoje, por exemplo, Rivotril, ansiolíticos de dosagens que podem entorpecer mais até do que algumas drogas que são consideradas ilícitas, e esses conglomerados farmacêuticos vendem. Então, a questão, muitas vezes, de você liberar o uso da maconha, do consumo, tem muito mais a ver por uma ação política, de interesse econômico, que, de fato, o mal que aquele... a ingestão daquela substância pode causar. É a mesma coisa da medicina mesmo. A gente tem aqui uma medicina que ela é mais paliativa, né? Ela vem para curativa. Algumas sociedades têm a medicina preventiva, né? Então, a questão, se eu for situar historicamente a perspectiva de Marli, é a perspectiva mesmo do culturalismo e a questão de relativizar as coisas, a partir dos contextos culturais. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Então, a questão do uso de uma substância, uma prática, para a antropologia, ela está muito mais direcionada ao contexto social, político, econômico, que tem algum interesse particular no manejo e na manipulação daquele objeto, do que, de fato, do mal que ele possa causar à sociedade. Então, é por isso que a gente vai ter as mais variadas leituras, por exemplo, acerca da maconha. Se a maconha ela pode ser curativa, se ela é uma subversão, se você vai criminalizar. Então, tanto é que vários países continuam a rever, né, o uso, não só da maconha, mas de outras substâncias psicoativas, e vão modelando os seus usos conforme as demandas e conforme também a reivindicação dos grupos sociais, que também é importante, das pessoas que usam, das pessoas que têm interesse em comercializar. Então, é uma coisa mais externa, né, de ação externa, de interesse mesmo, ou de um grupo mais estabelecido, ou do indivíduo reunido enquanto movimento social. Consegui responder? Ansiedade, né? É tão interessante pensar nessa questão desse relativismo cultural e o quanto a história, né, ao longo da história, na verdade, o que é concebido como normal vai se modificando, né? Eu lembrei de um texto da antropologia, não lembro agora o autor, que o nome é Sona Sirema, que quando você lê de trás para frente é Americanos. Eu recomendo muito a leitura desse texto. É um texto de 2 páginas, acho que no Google encontra fácil.
E ele conta com uma linguagem bem diferente, assim, um pouco da nossa rotina, como se fosse de uma tribo distante. Aí fala coisas do tipo que as mulheres têm o hábito de colocar a cabeça em fornos uma vez por semana. Aí você fica chocado, né? Tem toda uma atitude preconceituosa, porque a gente tem uma tendência, né, de repulsa ao que é diferente, ao que a gente não considera normal. A gente tem essa postura excludente. E aí quando chega no final, o autor pede pra gente ler, né, o nome dessa tribo, Sonassirema, de trás para frente, e a gente vê que somos nós, americanos, né, que aqui são hábitos que a gente, né, tem frequentemente como algo naturalizado, como normal, que a gente não questiona. Então é muito importante refletir, sair da nossa bolha um pouquinho e dos nossos próprios referenciais, porque a gente tende a olhar como anormal o que é diferente do que eu acredito, do que eu sou, do que eu penso, e uma dificuldade de lidar e de aceitar a diversidade, né? Então, nem sempre o que é diferente de mim é anormal, é diferente. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Então eu vou aproveitar. Para vocês, o que vem na sua cabeça como dica ou como alguma reflexão para que as pessoas da sociedade busquem a homeostase, o equilíbrio pessoal entre todas essas informações da sociedade, a moral imposta e os desejos internos? Como é que o que vocês poderiam sugerir para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida? Quando você falou a palavra dica, eu já pensei, Jesus. É muito difícil, né? Porque todo psicólogo tem essa coisa de não tem receita de bolo, e não tem mesmo. Não tem manual, não existe nada pronto. É quando alguém pergunta alguma coisa, e o que é melhor pra mim? Não sei. Depende. A gente sempre fala depende, porque depende mesmo, né? Mas, como o Orlando está perguntando aqui, né? O que a gente acha que pode ajudar a promover uma melhor qualidade de vida? Eu acho que é cada um tentar conseguir estrategicamente, no meio de tudo isso que a gente falou aqui, que a gente vive, toda essa pressão, enfim, conseguir estrategicamente lidar com tudo isso, né? Não é um se adaptar no sentido de se conformar, não. Porque, inclusive, esse se adaptar pode ser no sentido de querer, inclusive, transformar essa realidade, né? Mas que cada um tenha a possibilidade de desenvolver estratégias, e uma coisa que pode ajudar é a percepção de suporte social, é perceber que você não está sozinho, né? É buscar pessoas de confiança que sejam o seu suporte, o seu apoio nas questões de vida, né? E é isso, acho que é o principal. Quando a gente percebe que a gente não está sozinho, a gente consegue ter força e muitas vezes mais clareza, assim, de quais estratégias a gente pode desenvolver para lidar com esses desafios e com tudo isso que nos impede, né, diariamente de poder realizar nossos desejos e do prazer que a gente busca sempre, né, enquanto naturalmente humanos, né? Acho que é isso. Eu responderia assim, não sei. Como não sabe? Vamos ver se você consegue descobrir dentro de você mesmo. É mais ou menos isso. É ouvir mais também, né? Eu acho que a gente tá... Eu falo até parto de mim mesma, né? Tá carecendo de ouvir mais. Tentar olhar para o outro com mais escuta. Tentar compreender o outro, respeitar os espaços. Não nos dizem respeito, assim, que não nos interessam. Então a gente tem que ter esse controle, tem que se policiar, né? O que o outro vê, enxerga como normal, deve ser respeitado, independente de eu pensar diferente. Acho que a gente pode pensar diferente, contanto que a gente consiga respeitar a forma do outro se expressar e pensar também. Acho que talvez isso. Estou ainda aprendendo, não me sinto ainda confortável para dar dicas. Às vezes não precisa nem a gente pensar tão conscientemente, porque a nossa mente inconsciente se encarrega
de exercer essa censura e esse recalque, que a gente nem percebe. Quando a coisa é muito, digamos assim, muito forte, né? Quando vem os sintomas. O que são sintomas? O que é ansiedade? É uma forma de satisfação do que não pôde ser satisfeito. Não é? Então, quer dizer, vamos ver o que é que você tem a dizer da sua insatisfação. Em vez de você estar fazendo sintoma, fale do seu desejo, né? Das suas fantasias, dos seus desejos. Que por aí você consiga não precisar de substituir com sintoma, com ansiedade, com depressão, com raiva, com isso, com aquilo, com ofender os outros. Né? Só retomando a questão que a Elaine falou, de aceitar o que para o outro é normal, né? É muito comum esse discurso também no nosso dia a dia, né? Da gente ouvir as pessoas falando, a gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar as diferenças. E existe muito um movimento também de não permitir que o outro se expresse, né? Muitas vezes a pessoa pensa, não, eu aceito a homossexualidade, eu respeito que isso existe, eu aceito, qualquer diferença do que seja uma referência, um padrão para ela, mas respeitar e permitir que o outro se expresse. E isso a gente tem que sempre exercitar cada vez mais, sabe? É ouvir mais, é permitir que o outro também se expresse, é estar disponível para isso também, né? E assim a gente constrói, de fato, uma sociedade melhor mesmo, a gente convive melhor quando a gente respeita, mas permitindo também o espaço do outro de expressão. Maravilha. Então, concluímos agora a nossa prosa de conversas aqui. Foi bom para você, professora? Aprendeu bastante coisa. Recapitular o nome dos convidados aqui. Professora historiadora Elaine Passos, psiquiatra Dr. Celso Vilas Boas e professora Jamile Figueiredo. Muito grata pela noite de hoje. Eu gostaria de pedir um minutinho de atenção de vocês para uma reflexão final. Aproveitando a oportunidade, permitam-me, às vezes só precisamos de uma pequena motivação, de algo bem único que nos impulsione para agirmos em prol de um objetivo. A vida é uma dádiva, exatamente se a interpretarmos dessa forma. Mas por que essas reflexões, assim do nada? Os provoco nesse momento, caros ouvintes, para refletirmos brevemente sobre o que somos em sociedade e como somos em caráter pessoal. Infelizmente, sempre existem exemplos de pessoas que querem ganhar vantagens em tudo e não importa muito a área de conhecimento. Agem como bons agentes egocêntricos e até com requintes de crueldade. Por que será que ele tocou nesse assunto tão denso, logo após uma conversa tão boa? Exatamente para provocá-los à reflexão de como são as pessoas e também do quão rápido estamos lidando com os processos, as pessoas, os sistemas e as formas disso tudo. Hoje estamos, e até somos, tão no automático, né? Às vezes nos dedicamos tanto aos processos, metas e objetivos que nos acostumamos com a velocidade das coisas. Não é verdade? Será que dedicamos tempo suficiente para reflexões, para a mente, para o corpo? Na verdade, essa provocação é o objetivo esclarecer e elucidar que existem aqueles da resistência. Não resistência política ou a dos Star Wars, mas aqueles que são em prol do bom, do bem e do belo, sem passar por cima de ninguém. Aqueles que dispõem de atitude pessoal para iniciar, foco para objetivar, determinação para seguir, ideologia para defender e até ensinar. Pronto, agora virou um palestrante motivacional, né? Mas é bem isso mesmo. Às vezes só precisamos de uma pequena motivação.
um pequeno gatilho pessoal. Sim, isso é bem TCC mesmo. Precisamos realmente entender o sentir para ser. Essa foi uma melhor frase. Precisamos realmente entender o sentir para ser. O pulsar para fazer e conquistar. E isso é admirável. Isso é a atitude. A atitude dos bons. É tão bom quando somos regidos pela ética, pelo prazer, pela satisfação em fazer algo que nos motive. É tão bom quando interagimos com pessoas que têm essa frequência parecida. Uma linha filosófica que fica bem longe da hipocrisia pessoal e da má índole. Às vezes só precisamos de uma pequena motivação, de bem algo único que nos impulsione para agirmos em prol de um objetivo. A vida é uma dádiva, exatamente se interpretarmos dessa forma. Furtando descaradamente uma citação escolhida com muito zelo por alguém, como disse a Badia, na dúvida, guie-se sempre pela bondade. Para concluir, amo muito citar uma das frases mais épicas do nosso eterno Ayrton Senna, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, à dedicação e ao esforço. Não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Eis a razão de saudar e homenagear as atitudes da maravilhosa Petruska Passos. Sempre surpreendendo, né? É, né? Quem manda botar você de super ego da Gente, queria agradecer a todos, mas eu ainda tenho um recado. Fiquem mais um pouquinho, rapidinho, tá? Lamento informar vocês, não vão ganhar Moleskine como todos os meses, né? Porque a gente trouxe também uma coisinha especial para vocês, por vocês estarem participando do nosso primeiro aninho, né, de aniversário. Então, a gente vai dar para vocês aquilo que eu estava falando lá no início, né? Qualidade de vida, que a gente está precisando um chazinho, alguma coisa. Então, tá trazendo para vocês um para cada. Obrigada, mãe. Olha, a pessoa autocentrada, né? Não tá tomando café e relaxa, mas dá para botar no café também, tá? Celso, obrigada pela participação. Janjan. Obrigada, Gente, como hoje é nosso primeiro ano, né? Eu queria pedir para quem está vindo aqui a primeira vez, tem um papelzinho com a caneta lá para vocês preencherem com seus dados para a gente entrar em contato com vocês para manter informado dos próximos eventos, tá? Tem uma canetinha lá, um papel e um papelzinho da apresentação do navegante também. E hoje a gente tem um bolo que o Petit Café Bistrô organizou junto com a gente do Navegantes para vocês. E uma lembrancinha também, que é uma caneca que a gente fez com muito carinho para todos os participantes de hoje. Então lá na frente, vocês passando aqui, a gente vai ter um bolinho e tem as canecas também para todos que estão aqui levar de lembrança para casa, tá? O Navegante de dezembro... Peraí se eu tenho mais de cor. Tá faltando só a confirmação de uma pessoa, que é um analista em TI, Tecnologia da Informação, mas o tema é Implicações da Saúde em Tempos de Aplicativos de Relacionamento. E a gente vai ter Norton Machado, que faz muitos estudos na área de gênero. Temos a professora Larissa Moura, que trabalha também na linha de psicanálise e também tem um viés também estético, né? É estético, não é isso que a gente fala? E a gente está aguardando a confirmação do terceiro, que é um tecnólogo, para falar sobre, eu não sei se é algoritmos, logaritmos, como é que essas redes de aplicativos sociais utilizam para ligar as pessoas e vender coisas também. Então a gente está aguardando só a confirmação dele. Em dezembro tem o Navegando em Ideias. Teremos agora, dia 29, está vindo uma pessoa dos Estados Unidos, a Aneida, falar sobre autismo, tá? Ela é uma mãe que teve seu filho nos Estados Unidos diagnosticado como autista. Hoje em dia a gente chama de TEA, transtorno de espectro autista.
nível 3, que é o nível de maior comprometimento, e os médicos de lá disseram que o filho dela não tinha jeito e aí mexeu com uma pessoa errada, né? Logo com quem? Com a mãe, né? Então ela foi, se dedicou, pesquisou, ela faz isso há mais de 10 anos, ela tem uma rede no Facebook onde ela, todo domingo ela atualiza, dando orientações e acolhendo mães. Ela está vindo para o Brasil, vai lançar um livro aqui em Aracaju, lá no Delmar Hotel, dia 29, às 19 horas. Vocês sintam-se todos convidados. Ela vai estar fazendo o autógrafo do livro e vai estar explicando e orientando principalmente pais, pedagogos, professores e também os demais profissionais da área da saúde, o terapeuta ocupacional principalmente, que é quem trabalha mais próximo do autista. Eu acho que é uma coisa muito rica, ela deu a oportunidade de vir para cá, para Aracaju, abrir o espaço, e a gente aproveitou isso e abarcou isso com as mãos. Então ela vai estar aqui, próxima semana, quem tiver interesse, a gente se encontra na quinta, lá no Delmar, à noite, tá bem? Eu não vou me prolongar mais, vamos comer, né? Vamos para o bolo, agradeço a todos, obrigada e até dezembro. Ou então até daqui a uma semana.